desenvolveu o estatuto o regimento do Movimento Feminino pela Anistia. Ele fala em pacificação nacional e da família brasileira. Então elas fundaram esse movimento em São Paulo e depois tiveram uma preocupação muito grande, de maneira cuidadosa e estratégica, de fundando núcleos, né, em todos os estados do Brasil. E de fato a gente teve núcleos em todos os estados. Ela me disse que à época só não conseguiram fundar núcleos nos territórios. Então elas registram o movimento em cartório, elas fazem um regimento baseado no regimento das mulheres marchadeiras, usando um léxico tradicional sobre o papel das mulheres na sociedade. Eu sou jornalista de formação, formada aqui na Universidade Federal do Ceará. Atuei uns 15 anos como jornalista e, paralelo ao trabalho como jornalista, fui fazendo minha formação em História, fiz mestrado aqui, sou da primeira turma do mestrado em História Social da UFC e vim justamente para o mestrado a partir de um trabalho que eu fiz na monografia de final de curso, né, na comunicação social, sobre a Carmem da Silva. Tentei aprofundar esse debate no mestrado em História Social e, posteriormente, eu fui fazer doutorado na UFSC, na Federal de Santa Catarina, sobre o movimento feminino pela anistia. Cheguei a esse tema também via jornalismo, né? Quando eu trabalhava no jornal O Povo, na área de política, e a gente fez um caderno sobre os 20 anos da anistia e eu tomei contato com o movimento feminino aqui e percebi que ele era muito dividido, né? Tinha umas disputas ali muito interessantes que envolviam questões relacionadas à política, mas também a questões de gênero, né, que estavam envolvidas, e foi isso que me deu um mote para trabalhar na minha tese. O interesse pela Carmem surge no curso de comunicação. Eu era uma leitora assídua de revistas femininas, mas fazia uma leitura muito implicante, né, por conta dos estereótipos, dos modelos, me incomodavam muito e tal. Comecei a ir atrás de bibliografia sobre revistas femininas, imprensa feminina, e tinha muito pouca coisa na época, mas assim, todos os poucos trabalhos que eu encontrei, eles sempre mencionavam a Carmem da Silva como uma jornalista muito importante, por ter trazido questões relacionadas ao feminismo para dentro das revistas. E esse, na verdade, depois eu descobri que foi um movimento meio que internacional. Várias jornalistas que se tornaram feministas, elas começaram a tensionar as relações dentro das revistas. Então eu fui atrás dos artigos da Carmem, né? Ela escreveu durante 22 anos na revista Cláudia. Me interessei, fiz a monografia sobre ela e depois me deparei com uma série de outros materiais também produzidos, tanto por ela como por outras pessoas em relação a ela, e acabou virando um perfil biográfico, né, sobre a atuação dela. Então a Carmem, ela é uma jornalista que também, antes de ser jornalista, ela era psicanalista e escritora, né? Nasce no Rio Grande do Sul. Aliás, esse ano, se ela tivesse viva, ela faria 100 anos. Então ela se percebe feminista já depois de sair do Brasil, mora no Uruguai, na Argentina, depois que os pais morrem, né? Constrói uma vida de autonomia, de independência pouco comum para as mulheres no período. Depois de ser premiada, de atuar como psicanalista em Buenos Aires, ela retorna ao Brasil ali por volta de 61, muito antenada com as discussões políticas, com as movimentações políticas, desejosa de participar e muito incomodada já com questões que ela percebia em torno das desigualdades entre homens e mulheres na Argentina, e ela se apresenta à revista Cláudia, que estava começando no período e era uma revista absolutamente tradicional do ponto de vista dos conteúdos, mas que se pretendia moderna em alguns termos, né? Em termos gráficos, em termos mesmo do design e tal, e ela se apresenta e acaba atendendo a uma demanda que se percebe que existia ali de mulheres insatisfeitas com as suas vidas. Então ela começa a escrever para mulheres é uma revista voltada para mulheres de classe média, donas de casa, e ela começa a escrever para esse público, fazendo uma coisa muito interessante, apesar ainda de não se definir ou não hastear a bandeira do feminismo, até porque ela começa a escrever num período em que esse movimento não está disseminado no Brasil. Ela começa a escrever a partir de um léxico da psicanálise, né, tentando ali tensionar, desestruturar algumas certezas das mulheres de classe média, traz temas super importantes em torno das desigualdades entre homens e mulheres, a questão da necessidade da mulher de ter uma atividade financeira, a independência econômica e psicológica dos homens,
É uma defensora de primeira hora em torno da aprovação da lei do divórcio. Tem assim artigos interessantíssimos sobre o problema social da mulher desquitada. Começa a escrever para as mulheres jovens porque assim o trabalho na revista torna a Carmen muito conhecida. Ela começa a ser chamada para dar palestras no Brasil todo e é um momento também de emergência dos movimentos de jovens, né? Então ela fala muito para essa moça que está sendo criada ali ainda em moldes tradicionais, mas que já começa a ter contato com outros modelos de comportamento nas universidades, através do cinema, da TV que está chegando, né? Então eu acho que ela ajuda a desestabilizar de maneira positiva alguns modelos, os modelos tradicionais do ser mulher de classe média, e tem uma relação muito íntima com essas leitoras, recebe 500 cartas por mês, responde essas cartas, pensa os seus artigos a partir das cartas, provoca as leitoras, recua quando acha necessário e acaba se transformando, ela mesma brincava, em mulheróloga, ou ela mesma se denominava Simone de Beauvoir dos pobres. Viaja o mundo inteiro e aí começa de fato a se articular com os movimentos feministas internacionais, faz um trabalho de tradução das ideias da Simone de Beauvoir, da Germaine Greer, né, de uma série de mulheres, começa a organizar os primeiros encontros feministas no Rio, chega a participar, de fato, do Centro da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro, mas assim, o mais importante, a militância mais importante dela, de fato, se dá numa revista tradicional, falando de maneira distinta dessa revista, negociando com essas leitoras mais do que com a revista. As pessoas costumam dizer que a Carmen ela passou meio que incólume à censura, porque ela também sabia o momento que ela estava vivendo, né? Sabia onde é que ela estava pisando. Eu acho que ela fez o trabalho mais importante em termos de revistas femininas no Brasil. Tivemos outras mulheres também, Eloneri Studart, né? Que atuava na Manchete, elas faziam quase que parceria, Marina Colasanti na Nova. Elas também fazem esse trabalho, mas a Carmen, de fato, faz o trabalho mais sistemático, o mais longo e o mais sistemático trabalho de desconstrução dos estereótipos em torno dessa mulher tradicional, voltada para casa, para cuidado com os filhos, prioritariamente. O movimento feminino pela anistia, ele é o primeiro movimento organizado, vamos dizer assim, nessa luta, né, pela libertação dos presos, volta dos exilados, dos banidos. Ele foi criado em São Paulo por um grupo de mulheres de classe média, lideradas pela Terezinha Zerbini, que era esposa de um general cassado pela ditadura militar, que ela acabou se envolvendo, né, também com a questão da ditadura. Ela também foi presa, né, ela foi presa justamente por ter sido a pessoa que intermediou o empréstimo do terreno de Ibiúna, né, onde foi realizado o famoso Congresso da ONU de 68, mais de 700 pessoas foram presas, né. Ela regimenta algumas mulheres que já vinham, né, principalmente familiares de presos políticos, que vinham ali fazendo pressões junto aos governos, junto à polícia e tal, sem encontrar muita saída. Elas constroem um movimento de uma forma muito estratégica, de fato, dentro de uma atmosfera ali de restrição, de movimentações políticas, possibilidades de organização, de muita perseguição, desaparecimento de pessoas. Então elas registram o movimento em cartório, elas fazem um regimento baseado no regimento das mulheres marchadeiras, usando um léxico tradicional, né, sobre o papel das mulheres na sociedade. Assim, então, se você for ver o estatuto o regimento do movimento feminino pela anistia, ele fala em pacificação nacional e da família brasileira, o aprimoramento intelectual das mulheres. Então, ele é muito ponderado em termos do seu discurso político. Só que, embora isso tenha sido calculado, e a dona Terezinha me disse isso quando eu a entrevistei em 2006, ela disse que era uma estratégia de guerra, a gente não podia se mostrar muito vociferante, né, hiperpolitizado, porque a gente poderia nem sair do lugar, poderia ter sido perseguida muito de perto, como aconteceu com as mães da Praça de Maio e tal. Então elas fundaram esse movimento em São Paulo e depois tiveram uma preocupação muito grande, de maneira cuidadosa e estratégica, de fundando núcleos, né, em todos os estados do Brasil. E de fato a gente teve núcleos em todos os estados. Ela me disse que à época só não
conseguiram fundar núcleos nos territórios, né, nos então territórios brasileiros. Mulheres passaram a ser contactadas via carta, né? Dona Terezinha escrevia muito, ou pessoas conhecidas que sabiam daquela organização começaram a se comunicar e as pessoas trocavam, procuravam Dona Terezinha. Viajou pelo Brasil inteiro, contactando pessoas, fazendo a abertura desses núcleos, dando palestras, né? Dando entrevistas, falando sobre a anistia. Ela participa em 75, né, é um ano estratégico, tanto em termos do movimento da anistia, como também para a Organização das Mulheres no Mundo, né, o Ano Internacional da Mulher, lançado pela ONU, que tanto arregimentou feministas, como arregimentou também a possibilidade dessa participação de movimentos de mulheres que não se identificavam como feministas, como é o caso do MFPA. Ela foi até o México, falou sobre a anistia e aí passou a ser muito conhecida também. Então a gente teve núcleos fundados em todo o Brasil e o movimento ele passa a ter uma outra configuração que não conseguiu ser controlada, como era o desejo da Dona Terezinha, né, que queria controlar, vamos dizer assim, os caminhos desse movimento, as suas formas de atuação, de maneira mais ponderada, porque passou a reunir mulheres de todos os estratos sociais e de todas as configurações políticas, né, familiares, muitas familiares, e também mulheres que estavam ali impedidas de participarem de movimentos, algumas que tinham sido presas políticas. Então isso dá uma cara muito interessante para o movimento, porque muitas tensões vão passar a existir dentro desses núcleos, porque pessoas com objetivos diferentes também, familiares querendo libertar os seus prioritariamente, ou que entraram prioritariamente para conseguir libertar os seus presos, pela volta dos seus parentes exilados e tal, e outras mulheres que tensionavam mais no sentido de criticar ou derrubar a ditadura, de apresentar também propostas de organização social ali nos movimentos que estavam recomeçando também a se organizarem, né? Então, a disputar a pauta política, a defender o socialismo. Então, isso torna um movimento muito interessante, muito tenso, mas também possibilita uma experiência política renovadora, tanto para as familiares como para as mulheres que não tinham esses contatos, que estavam ali mais por interesses políticos, né, mais objetivos. Porque fortalece essa ideia da atuação coletiva de mulheres. Elas usam o gênero pra caramba, né, para conseguir se movimentar politicamente num momento de tensionamento, jogam, aprendem a fazer política, muitas delas que nunca tinham sido mais que donas de casa, algumas que eram universitárias, mas em sua boa parte professoras ou vindas da igreja, que acabam se politizando no processo também, né? Isso que é interessante, não é uma visão, não é uma relação estanque, embora muito tensa, embora cheia de ressentimentos, embora cheia de disputas. Então você tem, isso está refletido, por exemplo, na documentação, né, nas ações políticas e na documentação que dá conta dessas ações políticas, quando você vê a escolha, parcerias com a igreja, as disputas nas músicas a serem cantadas, nas ações públicas, como essas mulheres vão aparecer, na escolha das presidentes de núcleo, as mulheres respeitáveis, aquelas que estariam acima de qualquer suspeita, que seriam menos perseguidas, né? Então ali, e isso é interessantíssimo desse ponto de vista. Muitas mulheres que entraram eram familiares, depois se politizam, acompanhei a trajetória de algumas delas aqui no Ceará, e aí se tornaram depois sindicalistas, passaram a atuar em movimentos coletivos na igreja. A gente tem aqui uma figura muito emblemática, já bem velhinha, né, que é a dona Lourdes Albuquerque, que se politizou a partir da sua condição de mãe de 4 presos políticos, né? E que nesse processo de defesa dos filhos, de libertação, de busca, de procura pelos filhos, ela foi entendendo esses processos, ela foi se interessando pela política, foi transformando a sua dor em ação política, né? Ela é considerada, ela é muito chamada ainda aqui de mãe da anistia, né? Tem elementos muito interessantes também de análise, acabou virando um monumento do movimento de anistiados aqui, mas que traz essa experiência também que a desloca do papel tradicional e a insere nos movimentos políticos, nas passeatas, na defesa de determinadas causas. Então, mais ao final do movimento, depois da lei da anistia incompleta, vamos dizer assim, ou que era a lei, o projeto que foi aprovado, o projeto do governo que não contemplava exatamente todos os interesses, muitas passam a atuar no movimento feminista, de fato, outras em outros movimentos, mas que vão carregando aí nas suas trajetórias
essa marca do entendimento, da percepção delas como membros de uma geração diferenciada, assim, de uma geração marcada pela política, marcada pela resistência. É um processo, inclusive, de reaprender não só a dar aula, mas a se comunicar com as pessoas, né? A traduzir essas ideias sem perda de complexidade, sem perda de aprofundamento, em ideias que possam ser compreendidas por mais pessoas que os iniciados, né? Nas universidades, no campo da pesquisa. A gente precisa cada vez mais, a gente está num momento de intensa disputa, em que nós estamos perdendo. Isso ficou muito claro na configuração da última eleição, com a explosão das fake news, com essa... Como a gente percebeu, como é fácil, né, iludir pessoas, como é fácil você construir narrativas sobre o passado sem fundamentação. Então, assim, a gente vai precisar fortalecer o ensino, sim, discutir cada vez mais o nosso lugar, nossas estratégias, inclusive de fortalecimento mesmo do ofício crítico do historiador, assim, colocar as nossas ferramentas mais à mostra. Nesse sentido, como é que se faz história? O que é necessário para fazer história? O que é um documento, né? O que é a narrativa histórica? Qualquer um pode produzir história, né? Uma narrativa histórica. Então, tornar essas ferramentas mais claras, inclusive para ajudar os alunos também a se situarem, a fazerem leituras mais críticas dos jornais, dos sites, dos canais de YouTube, né? Mas, paralelo a isso, a mostrar mais as ferramentas, acredito que a gente também tenha que fazer isso que você está fazendo, de conversar com as pessoas de todos os estratos, de todas as camadas, não se negar, não se isolar, voltar a dialogar, que é uma coisa que a gente está precisando fazer urgentemente, né? E tentando escutar também as pessoas e tentando traduzir esse debate de maneira mais acessível possível. Também aprender a utilizar os meios de comunicação, né? Participar do debate nos canais já tradicionais, mas também desenvolver as nossas habilidades e as nossas linguagens para fazer podcasts interessantes, canais interessantes, entrevistas interessantes, porque afinal de contas os mal intencionados em relação aos usos do passado, eles estão fazendo isso com uma qualidade técnica muito boa e a gente precisa tomar, vamos dizer assim, reconquistar espaços, né, nessa disputa.